Resolução COFITO número 377, de 11 de junho de 2010. Dispõe sobre as normas e procedimentos para o registro de títulos de especialidade profissional em fisioterapia e dá outras providências. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no uso das atribuições conferidas pelos incisos 2º e 9º do artigo 5º da Lei nº 6.316, de 17 de setembro de 1975, em sua 203ª reunião ordinária, realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2010, em sua subsede, situada na Rua Napoleão de Barros, número 471, Vila Clementino, São Paulo SP, deliberou. Considerando a evolução técnica e científica da fisioterapia para atender à demanda da população. Considerando o disposto no Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969. Considerando as competências institucionais previstas nas normas dos incisos 2, 3, 5, 7, 11 e 12 do artigo 5º e, ainda, pela norma do artigo 8º, ambas da Lei Federal nº 6.316 de 1975. Considerando a defesa institucional da profissão de fisioterapeuta, mediante ações compartilhadas, desenvolvidas nas esferas política, social e educacional voltadas ao aprimoramento da qualidade ética e científica da assistência profissional oferecida no meio social. Considerando a norma dos artigos 2º, 4º e 8º da Resolução COFITO nº 181 de 1997, em especial, os seus incisos 9º, 12º, 15º, 16º, 21 graus, 23 graus, 24º e 32º, que disciplinam as atribuições e competências exclusivas do plenário do Conselho Federal. Considerando a vontade manifesta das entidades associativas de caráter nacional da fisioterapia, que no âmbito de sua existência legal e nos limites representativos de seus membros associados, firmaram convênio com o COFITO, visando a subsidiar tecnicamente a criação, reconhecimento e normatização das especialidades profissionais. Considerando a consulta aos conselhos regionais sobre a necessidade da criação, reconhecimento e normatização das especialidades profissionais. Considerando a consulta realizada no período de 28 a 31 de agosto de 2009 e 1º de setembro de 2009, nas dependências da sede de representação do COFITO em São Paulo, visando ao cumprimento do disposto na Resolução COFITO nº 360 de 2008. Considerando as atribuições e competências institucionais do COFITO, determinadas pela Lei Federal nº 6.316 de 1975 e pelo seu regimento interno disposto na Resolução COFITO nº 181 de 1997. Resolve. Artigo 1º. Ficam aprovadas as normas e procedimentos para registro de título profissional de especialista em fisioterapia, dispostas no regulamento anexo a esta. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Elinete da Conceição da Silva Braga. Diretora-secretária em exercício. Normas e procedimentos para o registro de título de especialidade profissional em fisioterapia. Título 1. Do título de especialidade. Artigo 1º. O título de especialidade profissional em fisioterapia significa a exação do exercício profissional do fisioterapeuta e representa, sobretudo, uma atenção especial e especializada em face das solicitudes dos clientes, dos familiares e da coletividade, para os quais a referida atenção está dirigida. Artigo 2º. O título de especialidade profissional em fisioterapia requer, para sua obtenção, um maior preparo do profissional fisioterapeuta e representa, perante a sociedade, um acréscimo de responsabilidade.
Artigo 3º. O título de especialidade profissional em fisioterapia somente poderá ser concedido e, via de consequência portado, por profissional fisioterapeuta que tiver cumprido o elenco de requisitos instituídos na presente resolução. Parágrafo único. O disposto no caput do presente artigo não se aplica aos profissionais que já obtiveram seus registros de especialidade profissional perante este Conselho Federal. Artigo 4º. O título concedido ao profissional fisioterapeuta será de especialista profissional em, seguido da nomenclatura que define a especialidade profissional requerida, conforme resolução regulamentadora da especialidade profissional. Artigo 5º. O profissional fisioterapeuta poderá obter do COFIT o registro de até 2 títulos de especialidade profissional. Título 2. Das condições de habilitação para a concessão do título de especialidade profissional. Artigo 6º. Para se tornar apto ao recebimento do título de especialidade profissional, o profissional fisioterapeuta deverá estar inscrito no Conselho Regional há pelo menos 2 anos ininterruptos ou intermitentes em pleno gozo de seus direitos profissionais. Artigo 7º. O profissional que esteve fora do país poderá habilitar-se ao título de especialidade profissional caso comprove um período de 2 anos de atividade profissional ou de aperfeiçoamento profissional no exterior, competindo ao plenário do Conselho Federal a análise e aprovação dos documentos comprobatórios ofertados. Parágrafo único. Os 2 anos de que trata o caput poderão ser ininterruptos ou intermitentes. Todavia, caso o profissional não alcance o tempo necessário, o período restante poderá ser complementado com a necessária inscrição no Conselho Regional. Artigo 8º. O profissional estrangeiro ou brasileiro que tenha se graduado no exterior, para habilitar-se ao título de especialidade profissional, deverá apresentar o diploma de graduação revalidado por instituição brasileira de ensino superior. Conforme legislação específica vigente, deverá estar inscrito no Conselho Regional há pelo menos 2 anos ininterruptos ou intermitentes. Título 3. Das condições para a concessão do título de especialidade profissional. Artigo 9º. Para os efeitos de conceituação, no âmbito deste regulamento as expressões a área requerida e área afim se referem, respectivamente. 1. Área requerida, especialidade profissional que o fisioterapeuta está pleiteando na prova de títulos. 2. Área afim, áreas que possuem afinidade com sua formação prática ou acadêmica, porém, sem especificidade de temática. Artigo 10. Será procedido o registro do título de especialidade profissional ao fisioterapeuta que for aprovado em exame de conhecimento e prova de títulos na especialidade requerida. 1. O exame de conhecimento visa verificar o conhecimento do profissional na especialidade por ele requerida. 2. A prova de títulos é uma avaliação objetiva de documentação comprobatória que visa valorar a experiência prática e o aperfeiçoamento do profissional na especialidade por ele requerida, bem como a experiência prática e o aperfeiçoamento do mesmo em área afim da especialidade por ele requerida. 3. O exame de conhecimento e a prova de títulos são eventos públicos e serão convocados por meio de edital, no qual deverão restar claros, entre outros aspectos, o peso do exame de conhecimento e o peso da prova de títulos na composição da nota necessária para a aprovação referida no caput. 4. A prova de títulos e o exame de conhecimento para a obtenção do título de especialidade profissional poderão ser convocados anualmente, dependendo da demanda ou obrigatoriamente a cada 2 anos. 5. A demanda referida no inciso anterior será apurada junto aos conselhos regionais e às entidades associativas de caráter nacional da fisioterapia conveniadas ao COFITO, nos termos da Resolução COFITO nº 360, de 18 de dezembro de 2008. 6. O COFITO, para a realização da prova de títulos e o exame de conhecimento, poderá estabelecer convênio com entidades associativas de caráter nacional da fisioterapia, mediante autorização do plenário, bem como celebrar contrato com institutos, fundações ou entidades comprovadamente especializadas para a realização dos referidos certames públicos. Parágrafo único. As especialidades a serem concedidas serão aquelas criadas pelo plenário do COFITO mediante resolução e conforme regulamento próprio.
Título 4. Do Exame de Conhecimento para a concessão do título de especialidade profissional. Artigo 11. O exame de conhecimento será composto obrigatoriamente de questões de múltipla escolha e dissertativas. O exame, opcionalmente, desde que embasado por motivação justificada, poderá ser acrescido de outra forma, método, de avaliação. Parágrafo único. O número de questões será fixado em edital, publicado em jornal de grande circulação e estabelecido segundo as melhores práticas de formulação de exames públicos de conhecimento, visando a atender aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade administrativa e publicidade. Título 5. Da prova de títulos para a concessão do título de especialidade profissional. Artigo 12. A prova de títulos será composta obrigatoriamente pelo exame objetivo da documentação apresentada pelo profissional. Artigo 13. A documentação a ser apresentada pelo profissional requerente deverá comprovar a prática clínica e o aprimoramento profissional na área da especialidade requerida, sendo, também, admitida documentação que comprove a prática clínica e o aprimoramento profissional em área afim. Artigo 14. A prova de títulos terá seus critérios fixados em edital, publicado em jornal de grande circulação nacional e seguirá o estabelecido na presente resolução. A prova de títulos deverá, ainda, estar adequada às melhores práticas de avaliação pública desta natureza. Artigo 15. Serão considerados para efeito de classificação e hierarquização dos títulos os seguintes domínios: A. Acadêmico. B. De educação continuada em serviço. C. Acadêmico e de educação continuada em serviço. D. Tempo de exercício profissional. I. Especialidade profissional AI. F. Produção profissional e certificação intelectuais com as especificidades denominadas de I na área requerida, e A na área afim e organizados como segue. A. São títulos acadêmicos aqueles outorgados por instituições de ensino superior, nos termos da Lei 9.394 de 96, ou por instituições autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, na forma disposta em suas resoluções vigentes, sendo eles: 1. Livre docência. 2. Notório saber em área requerida concedido na forma do parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.394 de 96 ou doutorado na área requerida. 3. Notório saber em área afim concedido na forma do parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.394 de 96 ou doutorado em área afim. 4. Mestrado na área requerida. 5. Mestrado em área afim. 6. Lato sensu na área requerida. 7. Lato sensu em área afim. 8. Aprimoramento na área requerida. 9. Aprimoramento em área afim. 10. Extensão universitária. B. São títulos de educação continuada em serviço às horas de educação continuada ofertadas pelo ente com o qual o profissional mantém vínculo de trabalho ou pelo próprio profissional que no mesmo período mantém registro de consultório. 1. Educação continuada na área requerida. 2. Educação continuada em área afim. C. São títulos acadêmicos e de educação continuada em serviço às residências promovidas e ou cadastradas pelos Ministérios da Saúde e da Educação. 1. Residência na área requerida. 2. Residência em área afim. D. Tempo de serviço cada ano de prática clínica. 1. Tempo de serviço na área requerida. 2. Tempo de serviço em área afim. I. Especialidade profissional registrado pelo COFITO em área afim. F. Produção profissional e certificação intelectuais. 1. Registro de patentes perante o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2. Registro de obras literárias científicas ou afetas à profissão ou ao exercício profissional perante a Biblioteca Nacional Brasileira. 3. Certificado de aprovação em concurso público. 4. Comprovação de publicação de artigo científico. 5. Apresentação de trabalhos em eventos científicos.
Título 6. Da documentação comprobatória para a prova de título. Artigo 16. Os documentos necessários para comprovar os títulos previstos no artigo 15 da presente resolução são: diploma de livre docência, diploma de notório saber, diploma de doutorado, diploma de mestrado, certificado de lato sensu, registro de patentes perante o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, registro de obras literárias científicas ou afetas à profissão ou ao exercício profissional perante a Biblioteca Nacional Brasileira, certificado de aprimoramento, certificado de aprovação em concurso público, comprovação de publicação de artigos científicos, apresentação de certificado e/ou anais de congressos científicos, certificado de extensão, certificado de horas de educação continuada, certificado de residência, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, carteira de trabalho, prova de inscrição no Instituto Nacional do Serviço Social, prova de inscrição na Secretaria da Fazenda Municipal, ISS, registro de consultório no CREFITO, registro no Conselho Regional de Título de Especialidade Profissional e demais documentos que se fizerem necessários, todos válidos conforme legislação específica. Artigo 17. O profissional requerente e habilitado poderá apresentar, para efeito da prova de títulos, de modo cumulativo, cumulação máxima, os seguintes documentos probatórios: títulos acadêmicos, um certificado de livre docente, um diploma de notório saber, um diploma de doutorado na área requerida, um diploma de doutorado na área afim, um diploma de mestrado na área requerida, um diploma de mestrado na área afim, um certificado de lato sensu na área requerida, 2 certificados de lato sensu em área afim, um certificado de aprimoramento na área requerida, 2 certificados de aprimoramento em área afim, até 3 certificados de extensão universitária, títulos acadêmicos e de educação continuada em serviço, um certificado de residência na área requerida e um certificado de residência na área afim, títulos de educação continuada em serviço, na área requerida. 3 certificados de educação continuada comprovando, no mínimo, 100 horas por ano, na área afim um certificado de educação continuada comprovando, no mínimo, 100 horas por ano, tempo de serviço, na área requerida poderá apresentar documentação prevista no artigo 16 da presente resolução que comprove até 7 anos de exercício profissional, na área afim poderá apresentar documentação prevista no artigo 16 da presente resolução que comprove até 3 anos de exercício profissional, título de especialidade profissional, um título registrado pelo COFITO, produção profissional e certificação intelectuais, e um registro de patente em área requerida, 2 títulos de livro em área requerida, um título de livro em área afim, 2 certificados de aprovação em concurso público, 4 artigos científicos área requerida, 4 artigos científicos área afim, 3 apresentação de trabalhos em eventos científicos. Parágrafo 1º. No caso de pós-graduação lato sensu na área requerida, quando o conhecimento nela contido não fizer parte da base cognitiva da profissão, o profissional deve apresentar, além do certificado, o histórico escolar com a comprovação de carga horária mínima no patamar de 1.200 horas de aula ou outra carga horária maior, conforme a necessidade da especialidade profissional. Parágrafo 2º. O certificado de pós-graduação lato sensu, com carga horária inferior a 1.200 horas de aula, em área que não faz parte da base cognitiva da profissão, será valorado no mesmo patamar do certificado de pós-graduação lato sensu em área afim. Artigo 18. A documentação prevista no artigo 17 da presente resolução poderá ser reapresentada caso o profissional não seja aprovado em prova de títulos anterior. Artigo 19. Para os profissionais já possuidores de titulação de especialidade profissional, registrada no COFITO, a utilização dos documentos elencados no artigo 17 da presente resolução e já apresentados em prova de títulos anterior, serão aproveitados somente os qualificados como sendo de a área requerida do novo pleito efetuado. Artigo 20. Para efeito da valoração dos títulos elencados no artigo 17 da presente resolução deve-se considerar que, entre os títulos da mesma categoria, isto é,
acadêmico, a de educação continuada em serviço, a acadêmico e de educação continuada em serviço, a tempo de serviço profissional, a produção profissional e certificação intelectuais. Os identificados como na área requerida terão peso maior do que os identificados como em área afim. Artigo 21. A valoração dos títulos constantes no artigo 17 da presente resolução deve obedecer à seguinte ordem classificatória e hierárquica. 1. Livre docência. 2. Notório saber ou doutorado na área requerida. 3. Mestrado na área requerida, doutorado na área afim, residência na área requerida, 5 a 7 anos de tempo de serviço comprovados. 4. Lato sensu na área requerida, residência na área afim, 3 a 5 de tempo de serviço comprovados. 5. Mestrado em área afim, 300 horas de educação continuada em serviço em área requerida, título de especialidade profissional devidamente registrado pelo COFITO. 6. Lato sensu em área afim, registro de patente em área requerida e 2 registros de títulos de livros de temáticas na área requerida. 7. Aprimoramento na área requerida, 100 horas de educação continuada em área afim, 2 anos de tempo de serviço comprovados, 1 registro de título de livro de temática de área requerida, 3 apresentações de trabalhos científicos na área requerida. 8. Aprimoramento na área afim, 3 anos de serviço em área afim, 4 publicações de artigos científicos de temática de área requerida, 2 apresentações de trabalho científico de temática de área requerida, 1 registro de patente de área afim e 1 registro de título de livro de temática de área afim. 9. Certificado de aprovação em concurso público e 4 publicações de artigos científicos de temática de área afim. X. Extensão universitária e 1 apresentação de trabalho científico de temática de área afim. Título 7º. Do certificado de área de atuação. Artigo 22. Os certificados de área de atuação a serem concedidos serão fixados pelo COFITO após a consulta às entidades associativas de caráter nacional da fisioterapia e aos CREFITOS. Artigo 23. Ao título de especialidade seguir-se-á a nomenclatura contida no certificado em área de atuação concedido ao profissional fisioterapeuta, na seguinte forma: especialista profissional em acrescido da nomenclatura que define a especialidade profissional requerida e após a área de atuação. Artigo 24. Os critérios para a obtenção do certificado de área de atuação para o profissional possuidor de título de especialidade serão fixados após a consulta às entidades associativas de caráter nacional da fisioterapia e aos CREFITOS. Título 8. Disposições gerais. Artigo 25. O profissional fisioterapeuta poderá portar até 2 títulos de especialidade profissional. Parágrafo 1º. A acumulação de títulos de que trata o caput somente será possível no caso de especialidades profissionais afins. Parágrafo 2º. O juízo de afinidade entre especialidades profissionais será efetuado pelo COFITO após a oitiva das entidades associativas de caráter nacional da fisioterapia. Parágrafo 3º. O juízo de que trata o parágrafo 2º poderá ser revisto a cada 2 anos, mediante consenso da categoria. Artigo 26. O profissional fisioterapeuta portador de 2 títulos de especialidade profissional, nas condições previstas no artigo anterior, somente poderá registrar uma nova titulação de especialidade profissional, após o requerimento e, consequente, deferimento de pedido de baixa de um dos títulos anteriormente registrados. Artigo 27. É vedado aos circunscricionados a divulgação de título de especialidade profissional e áreas de atuação que não possuam, bem como a divulgação de especialidade não reconhecida pelo COFITO. Artigo 28. O profissional fisioterapeuta só pode declarar vinculação com especialidade profissional ou área de atuação profissional quando for possuidor do título ou certificado a ele correspondente, outorgado por entidade associativa de caráter nacional da fisioterapia e devidamente registrado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Artigo 29. Esta resolução não se aplica para os registros dos títulos de especialidade profissional expedidos por cursos reconhecidos anteriormente pelo COFITO e requeridos até a data da publicação da presente,
bem como para o registro e apostilamento de títulos de pós-graduação acadêmica de caráter lato ou stricto sensu. Artigo 30. O procedimento administrativo para o registro de certificados, diplomas e títulos referidos nesta resolução será regulamentado por ato administrativo interno do COFITO. Artigo 31. Os casos omissos serão deliberados pelo plenário do COFITO. Elinete da Conceição da Silva Braga. Diretora-secretária em exercício. Roberto Matar Cepeda. Presidente do COFITO.